Para todo sempre seja glorificado o eterno e maravilhoso nome de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo mundo aqui já sabe, quando eu falo de Jesus, estou falando do grande, do justo, do santo, do perfeito, do maravilhoso, do eterno, do inconfundível, aquele que tem, aquele que sabe, aquele que pode, aquele que reina, aquele que impera, aquele que governa todas as coisas. Na sua mão está o poder, a autoridade, a grandeza, a maravilha, a bondade, a benignidade, a santidade. Nós não somos, mas Ele é. Nós não temos, mas Ele tem. Nós não podemos, mas Ele pode. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Glória ao Rei, glória ao Rei, glória ao Rei, glória ao Rei, glória ao Rei Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O céu é dele, a terra é dele, o inferno lhe teme, a igreja lhe adora, os anjos celebram e nós estamos felizes nesta noite, noite de bênçãos. Que louvores preciosos que subiram à presença do Senhor. Esse é o tipo de louvor que sobe e chega, sobe e chega, sobe e chega. Bendito seja o nome do Senhor. Seria difícil para mim tentar explicar aos irmãos o sentido de privilégio que eu tenho esta noite. Primeiro, por poder estar dispondo da oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Para mim, há duas coisas que sempre me chamam a atenção internamente quando eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra. Primeiro, é sempre o privilégio de Deus. Como os anjos pregariam bem, como daria gosto para nós ouvir um anjo pregando. Deus disse: não, anjos não pregam, anjos não foram redimidos, anjos não experimentaram o valor do sangue. Eu quero homens fracos que conhecem o meu poder, homens simples que conhecem a minha glória. Que coisa linda! Se o lugar, o privilégio de voltar outra vez a este santuário. 64 anos já se mencionou nesta noite. Lugar de bênçãos, lugar de alegria, lugar de unção, lugar de vida, lugar de cura, lugar de poder, lugar de misericórdia, lugar de graça, lugar em que Deus, depois de manifestar a sua graça, em seguida manifesta a sua glória. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui outra vez participando da conferência missionária. Eu amo missões e Deus me permitiu dedicar 15 anos de minha vida especificamente no campo missionário. Uma parte de sofrimento, outra parte de angústias, outra parte de aflições, mas sempre semeando e tendo sucesso, porque semear é sucesso. Você nunca vai conhecer a bênção de colher se não experimentar a bênção de semear. Deus seja louvado. Bispo Abner, minha gratidão por me permitir estar aqui mais uma vez e usar desta tribuna. Muito obrigado. Pastor Renato, obrigado por tudo. Nós vamos ler esta noite em dois lugares na Bíblia Sagrada. O primeiro seja no livro dos Salmos, Salmo de número 106. Logo em seguida nós iremos ao Evangelho de Mateus, mas primeiro nós vamos ao livro dos Salmos. Quantos declaram esta noite que possuem a Bíblia, digam amém. Amém. Agora, mais que possuem, quantos trouxeram, digam aleluia. Maravilha, maravilha, maravilha. Salmo 106. O versículo que nós estaremos lendo esta noite é o de número 44. Salmo 106 e 44 diz assim: contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Que ouvidos que Deus tem, porque morando no céu, ouve o clamor que sobe da terra. Contudo, a igreja pode acompanhar-me, por favor, juntos agora. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Agora, por gentileza, vamos completar a leitura indo para o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 13. Mateus capítulo 13, o grande capítulo das parábolas, a primeira das quais é a do semeador. Mateus capítulo 13, por favor. Vamos ler o versículo de número 9. Estamos prontos? Diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. No primeiro versículo diz: Deus ouviu o nosso clamor. Agora aqui diz: quem tem ouvidos, que ouça. Antes que os irmãos se sentem, eu ousaria lhes pedir um pequeno favor. Eu já lhes agradeço se podem me atender. Eu já lhes agradeço. O favor é o seguinte:
Uma pessoa escolhe outra, olha para ele ou para ela, aperta a mão dele ou dela e diz assim: foi muito bom você ter vindo esta noite. Por favor. Depois de haver dito isto, podem sentar-se por bondade. Aleluia, que ambiente magnífico, maravilhoso. Nós queremos dar a nossa palavra de cumprimento, de saudação aos internautas que muito provavelmente em diferentes lugares, em diferentes cidades, diferentes países aí pelo mundo, estão nos alcançando agora. A ciência tem que ser e a tecnologia tem que ser usada a serviço de Deus. Deus dá sabedoria ao homem para inventar as coisas, para que a igreja use essas coisas que o homem inventa a seu serviço, a benefício do reino de Deus. Amados irmãos, no primeiro versículo que nós lemos esta noite, diz que Deus ouve o clamor dos homens. No segundo versículo que nós lemos, Jesus diz que quem tem ouvidos deve ouvir. Igreja, peço-lhe a especial gentileza, repita comigo uma palavra que eu vou falar 2 vezes: ouvir. Ouvir. No livro de Gênesis está escrito uma história muito bonita a respeito de Agar. E como Deus ouviu a voz de uma criança que chorava, ali Deus ficou conhecido a partir daquele momento como Deus que ouve. Deus que ouve. Quando nós chegamos ao livro de Êxodo, nós vemos uma palavra extraordinária. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Que tragédia seria para a raça humana, para nós criaturas de Deus, se o Criador não nos ouvisse? Que tragédia seria para nós cristãos, evangélicos, igreja, se nós orássemos sem a certeza de que Deus nos ouve? E aqui nós nos tornamos diferentes de todos os outros grupos religiosos. Há religiões fantásticas, enormes, exuberantes, grandiosas por aí. E os seus aderentes, eles oram, eles rezam, eles falam, mas eles não têm certeza que são ouvidos. Porque milhões deles oram para quem tem ouvidos, mas não ouve. Um dos privilégios da igreja do Senhor, um dos privilégios de cada crente, é o privilégio de poder falar com Deus e ser ouvido por Deus. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz mais que uma vez: Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu minha oração, Ele ouviu a minha angústia, Ele ouviu. O Deus que ouve. Sabe quem está aqui nesta noite? O Deus que ouve. E há pessoas que não gostam muito da nossa maneira de ser, nossos aleluias, nossos glória a Deus, e diz: mas por que vocês falam tanto? Sabe, quem nos critica porque falamos, é porque tem um Deus que não fala, tem um Deus que não ouve. Nós só falamos porque Deus nos ouve. Nós só falamos porque Deus nos ouve. Glória a Deus. Mas o segundo versículo que nós lemos, ao contrário, se refere a um Deus que ouve. Agora é Jesus Cristo que está aqui na terra. Quem criou o homem foi Deus. O Deus Trino efetuou e efetivou a criação do homem. E quando Deus ouve por bem criar o homem, pareceu-lhe acertado, pareceu-lhe absolutamente necessário que o homem viesse dotado de 5 sentidos. Deus lhe deu, desde o princípio, 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Sem paladar, você não sabe a diferença entre sal e açúcar. Agora, sem tato, você fica como Isaac, que não sabe se é Esaú ou se é Jacó. Agora, sem visão, você não distingue as coisas, as cores, as pessoas. Mas, sem audição, você não ouve quem está falando. E é muito interessante notar o amor, o carinho que Jesus manifestou aqui na terra para com as pessoas que eram deficientes auditivas. Jesus chega com compaixão para um surdo, abre os seus ouvidos. Jesus quer que as pessoas ouçam. Por que nós
devemos ouvir a Deus. Nós devemos ouvir a Deus primeiro para usar os nossos ouvidos. Segundo, para agradecer a Deus pelo sentido da audição. Mas mais importante do que isso, nós devemos ouvir a Deus porque Ele tem o que falar para nós. Porque Ele tem o que falar para nós. Porque Ele tem o que falar para nós. Não merece ser ouvido quem não tem o que falar. Não merece ser ouvido quem não tem o que dizer. Eu gosto de ouvir Deus porque Deus tem o que falar. Ele fala a verdade, Ele fala o bem, Ele fala a justiça, Ele fala coisas lindas, preciosas. É uma coisa impressionante que Jesus disse. E como Jesus nunca errou em absolutamente nada, eu tenho que investigar. Jesus, por favor, por que o Senhor pôs esta sentença aqui? Quem tem ouvidos para ouvir? Será que alguém tem ouvidos para não ouvir? Parece que sim, porque se todas as pessoas tivessem ouvidos para ouvir, Jesus não teria dito quem tem ouvidos para ouvir. E alguém que tem ouvidos para não ouvir, tem. Quando Deus criou o mecanismo da audição e pôs no homem, Deus lhe deu duas faculdades. Primeiro lugar, nós temos a capacidade de escutar. Igreja, fala após mim, por favor. Eu tenho a capacidade de escutar. Mas Jesus não está falando quem tem ouvidos para escutar. Escutar, todo mundo escuta. Jesus está perguntando quem tem ouvidos para ouvir. Assim como olhar é diferente de ver, escutar é diferente de ouvir. Qualquer barulho que aconteça, você escuta. Agora você só sabe que barulho for ouvir. Para escutar, basta estar aberto o ouvido, e ele sempre está. Agora, para ouvir, precisa haver um mecanismo de atenção e de distinção. Jesus não está dizendo quem tem ouvidos para escutar, porque todo mundo tem. Jesus está dizendo quem tem ouvidos para ouvir. Que lindo! E quem tem ouvidos para ouvir, já diz, ouça. Nós estamos numa conferência missionária, no seu encerramento. Que pena que as conferências missionárias precisam terminar. Mas uma coisa interessante, conferência missionária termina, mas a obra missionária não termina. A obra missionária só vai terminar quando o último for introduzido no rebanho. Aí o Senhor diz, chega, o número está completo, sobe igreja, tua tarefa findou, teu trabalho terminou. Nós estamos numa conferência missionária porque o último ainda não chegou. Nós estamos numa conferência missionária porque o último missionário ainda não saiu para o campo. Quando sair o último missionário, quando for ouvida a última pregação, quando o coral entoar a última canção, quando os músicos estiverem apresentando a última peça, aí terminou, mas ainda não terminou. Eu quero louvar a Deus porque eu estou ainda vivo esta noite e eu ainda posso dizer, vamos ouvir, porque nós temos ouvido. Agora, o verbo ouvir, quando Jesus falou em Mateus, Jesus relacionou o verbo ouvir com ouvidos. Agora, no livro dos Salmos, ouvir está relacionado com clamor. É muito interessante lembrar esta expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos falar? Quem tem ouvidos para ouvir, vamos fazer o seguinte, os homens dizem, quem tem ouvidos para ouvir, e as mulheres bradam, ouça, vai ficar bonito, isso sem ensaio, quer ver? Vamos lá, os homens. Coisa linda! Agora vamos inverter, as irmãs. Sabe quem está alegre com isso? Aquele que falou isso pela primeira vez, lá de cima, está dizendo, é isso. Eu quero que vocês falem, fui eu que falei isso. Você sabia que esta expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aparece 12 vezes na Bíblia? Quantas? Se uma coisa que aparece uma única vez na Bíblia é importante, quando Jesus manda pôr 12 vezes, é muito mais importante ainda. O que é que nós temos que ouvir? Esta noite, eu vim aqui, depois de haver recebido a palavra do Senhor, para lhes dizer que já que nós temos ouvidos para ouvir, vamos imitar Deus. Mas como é que nós vamos imitar Deus? Deus usou seus ouvidos para ouvir o clamor, e nós vamos usar os nossos para ouvir também o clamor.
o clamor que nós vamos ouvir. E ele fala esta noite sobre os clamores missionários. Se nós abrirmos ouvidos, não são as orelhas que temos que abrir, elas não fecham. Se nós quisermos muito mais do que escutar esta noite, vamos estar com os ouvidos atentos, porque ao longo desta mensagem, que não precisa ser longa, ao longo desta mensagem, nós vamos recordar os clamores missionários. Se nós fizermos um silênciozinho rápido aqui, parece que ninguém está falando. Parece que ninguém está falando, mas eu quero lhe pedir agora, abra seus ouvidos, porque nós vamos ouvir o clamor número 1, o clamor missionário número 1. A quem enviarei e quem há de ir por nós? De onde está vindo esse clamor? É daqui? Não. De onde está vindo? São Paulo? Não. Nova York? Não. De onde está vindo? Só pode estar vindo do céu. O primeiro clamor missionário está saindo do trono de Deus. O primeiro clamor missionário nesta noite está saindo do trono de Deus. E ele diz o que nós acabamos de ouvir: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Bispo Abner, a mim me impressiona profundamente. Deus dá atendimento no céu aos anjos, Deus dá atendimento no céu aos arcanjos, Deus dá atendimento no céu aos querubins, Deus dá atendimento no céu aos serafins, ainda fica ali conversando com os 24 anciãos. Eu digo: Deus, como é que o Senhor tendo tanto trabalho com anjos, com arcanjos, com querubins e com serafins, o Senhor ainda tem tempo de se incomodar com os pecadores do planeta Terra? Deus, o Senhor tem tanto anjo, o Senhor tem tanto arcanjo, os querubins estão brilhando na sua presença. Deus, os serafins são tão brilhantes que eles nem podem vir à terra. Anjo vem à terra, arcanjo vem à terra, querubim pode vir, serafim não fez, serafim não chega aqui, graças a Deus, porque se chegasse ia explodir tudo. O Senhor está ocupado com esses serafins, cheios de encanto, cheios de beleza, e o Senhor toma tempo para perguntar quem vai fazer missões na terra. Se você ainda não está preocupado com missões, deixa eu dizer, pode ser que você não esteja, mas Deus, o Pai, está. Se o seu coração, por acaso, isto é apenas uma hipótese, é um raciocínio apenas, se o seu coração não está movido por missões, eu sinto muito, mas o coração de Deus, imagina Deus assistindo, Deus fala com hoje, fala com aquele momento e diz: quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai? Deus, o Senhor está cuidando do céu e da terra, eu estou cuidando do céu que é perfeito e estou tirando os imperfeitos da terra para virem para o céu que é perfeito. Aleluia! Deus, o Senhor está num ambiente de luz aí em cima, só está se preocupando com essa escuridão. Por quê? Porque esta luz é tão boa que eu quero tirar os homens da escuridão e trazê-los para a minha maravilhosa luz. A quem enviarei? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Pai está falando nesta noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não saia deste culto sem dar uma resposta para o Pai. O Pai está perguntando: quem enviarei e que é de ir por nós? Aí ele disse: olha, Deus, até há 5 minutos atrás meus lábios estavam impuros. Deus, até 5 minutos eu estava pensando umas bobagens, mas quando o Senhor falou, quando o Senhor clamou, eu decidi ouvir o seu clamor, porque eu tenho ouvidos para ouvir. Você pode exaltar a majestade preciosa do Senhor. Diga comigo, igreja forte: nosso Deus fala. E nesta noite volta a falar e pergunta: quem vai se envolver com a obra missionária? De alguma maneira você pode fazer missões. Você está vendo aqui esta noite pessoas que vieram de um país da África, distante, mas é longe mesmo. Estão aqui, eles estão aqui, Burkina Faso, sexta-feira o nome de Mongólia. Mongólia é o fim do mundo, e Chad é lá perto, e ali, Burkina Faso já falei, e 13 países que foram mencionados, estão lá em cima também, ali. Moçambique é longe. E o que é que nós temos com Moçambique? O que é que nós temos com Burkina Faso? Nós temos sensibilidade para ouvir o clamor de Deus, perguntando: quem há
pedir por nós. Quem pode nesta noite oferecer o louvor do seu coração e dos seus lábios a Deus, porque Deus é Deus que clama pela obra missionária. Eu poderia terminar aqui esta mensagem, mas se eu terminasse aqui esta mensagem, você ia para casa achando que o único clamor missionário é o do Pai. Se eu terminasse esta mensagem, agora eu sei que pena, é só Deus que está interessado por missões, não tem mais ninguém, mas tá bom, é Deus o Pai. Mas eu quero pedir que você agora veja e atente para o que Jesus diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o segundo clamor missionário, que agora não é do Pai, agora é do Filho, ouça. Rogai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Isso não é da terra, não. Isso não veio do shopping, não. Isso não é do supermercado. Esse clamor só pode ser de alguém de cima. Esse clamor é de Jesus. Jesus está recomendando à sua igreja. Assembleia de Deus em Madureira, minha igreja querida, roga ao Senhor da seara, é Ele mesmo, roga ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Assim como o Pai está interessado na obra de missões, o Filho tem o mesmo interesse. Agora veja que coisa tremenda. Algumas pessoas nem estão muito interessadas em missões, e o Pai está interessado, e o Filho disse: eu também estou interessado, por favor, roga. O Filho não disse: consiga muito dinheiro para fazer missões. Se o seu coração estiver na obra missionária, o dinheiro vai aparecer, porque onde estiver o tesouro do homem, estará o seu coração. Agora o Pai está interessado e o Filho. Eu quero convidar você neste encerramento de conferência missionária, antes que você saia, diga: Pai, eu dou uma resposta ao teu clamor. Tu perguntaste: quem irá? Eu irei com a minha presença, eu irei com meus pés. Mas se eu não puder ir com os meus pés, eu irei com as minhas mãos. Se eu não puder ir com os meus pés, eu irei com o meu dinheiro. Se eu não puder ir com os meus pés, ou eu não puder ir com o meu dinheiro porque não tenho, eu irei com minha oração. Mas eu irei, porque eu tenho ouvidos para ouvir, e estou ouvindo. Esta noite o Espírito está abrindo os nossos ouvidos para que ouçamos mais uma vez os clamores missionários. Se Daniel Berg e Gunnar Wingren não tivessem ouvido os clamores missionários do Pai e do Filho, eles não teriam vindo ao Brasil. Não existiria Assembleia de Deus Madureira, não existiria Assembleia de Deus nenhuma no Brasil, não existiria esse movimento pentecostal. Se não fosse o atendimento, se não fosse o fato de ouvir obra missionária, não teria havido o movimento pietista, não teria havido o movimento puritano, não teria havido o movimento albigenense, não teria havido a grande reforma, não teria havido nenhum desses grandes pregadores que Deus levantou. Não, Wesley não seria ninguém, e Spurgeon seria um anônimo. E por que essa gente apareceu? Porque os seus ouvidos ouviram para ouvir o que o Senhor falou, porque os seus ouvidos ouviram para ouvir o que o Senhor falou. Quando se recorda, por exemplo, o fato de Paulo Levas Macalão haver prestado atenção a esses clamores do Pai e do Filho, aí sim entendi a importância. Olha a obra, se eu não estou enganado, são só desta igreja aqui 167 congregações. Gente, é muita coisa. Por que aconteceu isto? Porque os ouvidos não ficaram fechados. Onde os ouvidos estão fechados, a obra está se acabando. Onde os ouvidos estão tapados, Deus não está falando nada. Deus está usando agora quem tem ouvidos para ouvir. Deixe os teus ouvidos se abrirem, porque Deus quer te usar. Você pode levantar a sua mão e dizer: Deus, eu estou ouvindo o clamor do Pai e o clamor do Filho. Eu penso que você diz: pastor, estou satisfeito, eu vou me envolver muito mais com missões, eu vou aumentar. Pastor Renato, aumenta a minha contribuição aí, pastor Renato. Pastor Renato, vamos mandar mais. Mas por que você está tão animado assim? Porque eu ouvi o clamor do Pai, glória, e eu ouvi o clamor do Filho. Não me deixe terminar aqui. O clamor do Pai é maravilhoso, o clamor do Filho, mas me dá licença de ouvir também o clamor do Espírito Santo, por favor. Você pode se lembrar na Bíblia do clamor do Espírito Santo?
Ouça o clamor do Espírito. Alguém pode se lembrar? Vou falar. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. No clamor do Pai, ele chama uma pessoa. No clamor do Filho, ele pede que se ore para virem muitos. Mas no clamor do Espírito Santo, ele está dizendo às pessoas que já estão convocadas para ele. Coisa linda, coisa linda. O Espírito diz, apareça alguém. O Filho diz, colabore com este que eu vou levantar. O Espírito diz, eu quero Barnabé, eu quero Saulo. Se o Barnabé e Saulo não houvessem sido levantados para a obra missionária, não haveria o que nós chamamos hoje de igreja, que está enchendo este mundo. Tudo começou com dois. É muito lindo que as maiores obras que Deus tem feito na terra começam com dois. Sabe por quê? Porque Deus quer que se efetive aquilo que Ele deixou na Bíblia. O testemunho de dois é verdadeiro. Dois é melhor do que um, porque se um ficar assim um pouco fraquejando, chega outro e o anima. Pois bem, Barnabé e Saulo. Você sabe que naquela lista de Atos capítulo 13, nós temos vários nomes. Na verdade, nós temos 7 nomes de pessoas. Mas o primeiro nome é Barnabé e o segundo é Saulo. É muito interessante isso. O primeiro nome é Barnabé, o primeiro nome é... O último nome é Saulo, o último é... O primeiro da lista é Barnabé, porque Barnabé era um crente antigo. O primeiro da lista é Barnabé, porque Barnabé era um veterano. O primeiro da lista é Barnabé, porque Barnabé era treinado na obra. O primeiro da lista é Barnabé, porque Barnabé era um homem já maduro. O último da lista é Saulo, um novo convertido. E o Senhor que podia chamar somente os veteranos, o Senhor que podia chamar somente os santos, diz, apartai-me a Barnabé. Ótimo, ele é antigo. Apartai-me a Barnabé. Ótimo, é um crente maduro. Apartai-me a Barnabé. Todo mundo conhece. Mas me aparta de mim a Saulo. O Espírito Santo, ele é novo convertido. E o Espírito Santo está dizendo esta noite, eu tenho uma obra para quem aceitou a Jesus há 20 anos, há 30 anos, mas eu tenho uma obra para novo convertido também. Se você está junto com Barnabé, Deus está chamando você. Mas se você está junto com Saulo, Deus também está chamando você. A obra missionária é para os antigos como Barnabé, mas a obra missionária é para os novos como Saulo. Que exalta a majestade do Senhor esta noite. Agora é muito interessante, o Senhor Jesus estava de olho mesmo, era em Paulo, mas o Espírito Santo não podia chamar a Saulo em primeiro lugar, porque ele ainda era Saulo. E a Bíblia diz, no capítulo 13 de Atos, enquanto Saulo se chamava Saulo, a Bíblia fala Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Agora, na hora que Saulo mudou para Paulo, inverte, a Bíblia diz assim, Paulo e Barnabé. Paulo, porque Saulo não pode ter o primeiro lugar, Paulo sim. Homens transformados. Deus tem uma obra para pessoas transformadas. Enquanto Deus não nos transforma, nós estamos lá para trás. Agora, quando Deus nos transforma e nos batiza com o Espírito Santo e nos enche de poder e nos ensina a falar em línguas, aí Deus nos põe na linha de frente. Deus está de olho em ti esta noite. Deus está de olho em ti esta noite. Pessoal lá do Rio da Prata, Deus está de olho em vocês. Deus está de olho em vocês. Deus está de olho em vocês. Deus está de olho em vocês e vai fazer uma obra tremenda. Este é o tempo do fim. Este é o tempo do fim. Antes que a noite venha e a escuridão cubra a terra, vamos fazer missões. Vamos fazer missões. E assim nós temos ouvido 3 clamores missionários. Primeiro nós ouvimos o clamor do Pai. Depois nós ouvimos o clamor do Filho. E nós acabamos de ouvir o clamor do Espírito Santo. Eu penso que eu poderia terminar aqui. Mas eu não termino. Porque eu estou ouvindo mais um clamor. Eu estou ouvindo mais um clamor. Eu estou ouvindo mais um clamor. Mande avisar os teus irmãos na terra. Peraí, como é que é? Manda avisar os meus irmãos. Ué, de onde está vindo isso? Isso era aquele homem lá da história do rico e Lázaro. Ué, esse homem não estava no inferno? Estava. E o que é que ele estava lá no inferno? Sofrendo. Ele queria pelo menos uma ponta do dedo, o dedo molhado. Se o primeiro clamor missionário vem do Pai, se o segundo clamor missionário vem do Filho, se o terceiro clamor missionário vem do Espírito Santo, se o próximo
O quarto clamor veio do inferno. Eu queria dizer aos senhores esta noite: estão subindo para a terra, vindo lá do inferno, clamores missionários. Olha o clamor daquele homem que estava no inferno, segundo Jesus falou e Lucas registrou no capítulo 16. Manda avisar aos meus irmãos que por favor mudem de vida para não serem meus vizinhos aqui no inferno. Agora eu quero dizer uma coisa: é possível atender o clamor do Pai, é possível atender o clamor do Filho, é possível atender o clamor do Espírito Santo. Porque foi que aquele moço disse: manda chamar os meus irmãos, porque lá no inferno as pessoas não terão roupa levada da terra. Lá no inferno as pessoas não terão dinheiro levado da terra. Lá no inferno as pessoas não terão nada levado da terra. Quando a pessoa sai deste mundo e vai ou para o céu ou para o inferno, só leva 3 coisas. Quantas coisas, igreja? Quando a pessoa sai deste mundo, este som aqui sempre foi bom, sempre gostei, mas hoje eu acho que ele está de primeiríssimo. Está uma beleza. Beleza. Estou eufórico. Muito bem. Quando a pessoa sai deste mundo e vai para a eternidade, só leva 3 coisas. Agora digam sim ou não: roupa, dinheiro, amigos, diploma, ouro, prata, sapato. Então leva o quê? 3 coisas que a pessoa leva. Primeiro, toda pessoa quando sair deste mundo e for para a eternidade leva a sua memória. A memória não vai para o túmulo. A memória não se acaba. A memória acompanha a alma da pessoa para a eternidade. Por isso que no céu nós nos lembraremos de que aceitamos a Jesus aqui na terra. E no inferno os pecadores saberão que estão lá porque rejeitaram a Jesus. A primeira coisa que as pessoas levam deste mundo para a eternidade é memória. E a segunda é raciocínio. Essa capacidade de Deus para raciocinar, isso pertence a nós na terra, mas vai conosco. Lá no céu existe raciocínio, lá no inferno existe raciocínio. E ele disse: olha, para mim não tem mais jeito. Ele sabia que não tinha, para mim não tem mais jeito. Esse calor tremendo aqui só vai aumentar. Eu não aguento, mas não posso ir. Agora, por favor, meus irmãos não chegariam aqui. Não tem um aqui, meus irmãos não chegaram. Manda avisar meus irmãos. Eu estou dizendo à igreja esta noite: não adianta evangelizarmos quem já está no inferno, mas tente evangelizar o irmão de alguém que ainda está na terra. Está aí. Não deixe que o seu vizinho vá fazer companhia para os parentes dele que já foram para o inferno. Indica para ele que ainda é possível. Os que já foram não podem retornar, mas quem está ainda aqui, a esperança. Jesus é a nossa esperança. Missões significa atender o clamor do Pai. Missões significa atender o clamor do Filho. Missões significa atender o clamor do Espírito Santo. Mas missões também significa levar em consideração o clamor que vem do inferno. E a terceira coisa que a pessoa leva: primeiro leva o quê? Memória. Segundo leva o quê? Terceiro leva a consciência. As pessoas que estarão no céu estarão conscientes. Nós saberemos do céu com toda a consciência que o que fizemos aqui na terra para Deus. Quando nós chegarmos ao céu, eu nunca vou me lembrar dessa gravata bonita que o senhor está apresentando aqui hoje. E disso vou me lembrar, porque essa gravata não pertence ao reino de Deus. Isso é coisa material. Eu nunca vou me lembrar no céu desse instrumento belo que o senhor está aí, toca muito bem. Mas eu vou me lembrar desse instrumento, porque esse instrumento não pertence ao rei de Deus. Mas que nós ouvimos, a roupa não, mas o louvor sim. Nós teremos consciência. Quem cantou no coral aqui na terra vai ter consciência no céu de que cantou. E quem cantou no coral da terra vai cantar no coral do céu. E eu tenho a notícia boa: e eu que não canto em coral na terra, não é que eu vou cantar no coral do céu também? Aleluia! Quem crê que vai cantar no coral do céu, levanta a sua mão e alegra a tua alma, alegra a tua alma. Irmãos, há uma unção do Espírito de Deus sobre nós aqui nesta noite. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E quando aquele homem rico estava lá no Hades, a Bíblia diz claramente que ele estava com a sua memória funcionando, estava com o seu raciocínio funcionando, e estava com a sua consciência funcionando.
Por causa do clamor que vem do inferno, a igreja tem que fazer missões. Eu só tenho mais um clamor a lhes mencionar esta noite, mas eu quero recordar. Eu amo missões, porque o nosso ouvido está aberto para ouvir o clamor do Filho. O bispo Abner, juntamente com esta igreja, está profundamente envolvido com missões, porque os seus ouvidos estão abertos para ouvir o clamor do Espírito Santo. Nós estamos fazendo missões com rapidez para ver se pegamos as pessoas cujos parentes já foram, mas elas ainda estão aqui. Mas para terminar nesta noite, eu quero lembrar o último clamor que está vindo. Vocês estão lembrados agora? Os 3 primeiros clamores vieram do céu. O 4º clamor veio do inferno. Quando Deus mandou escrever a Bíblia, quando o Espírito Santo começou a usar os escritores da Bíblia, ficou bem claro que a Bíblia existe para falar de 3 lugares: o céu, que é a habitação de Deus; a terra, que Deus deu filho dos homens; e o inferno. Eu sei que tem muita gente que não acredita em inferno, e tem muitos pregadores que, para conseguir média com o povo e não perder os seus aderentes, eles não falam mais do inferno. Irmãos, o inferno é tão real quanto o céu. Irmãos, o inferno é tão real quanto a vida. Irmãos, o inferno é tão real quanto qualquer coisa que seja real. Agora alguém pergunta: pastor, não dava para Deus não ter criado o céu? Porque eu li na Bíblia que quem criou o inferno foi Deus. Por que é que Deus criou o inferno? Responda-me coletivamente 2 perguntas que eu vou fazer. Quantos dos senhores têm uma lixeira em casa? Quem tem, diga eu. Não, eu estou falando lixeira. Um depósito de lixo. Eu vou repetir a pergunta. Quantos têm lixeira em casa? Para que o senhor tem lixeira em casa? Para o lixo não ficar dentro da casa, para o lixo ficar na lixeira. Sabe o que é que Deus criou o inferno? Para o lixo não ficar no universo. O inferno é a lixeira do universo. Por isso que a Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para aquele lixo. O diabo é um lixo. Quando sabe que o diabo é um lixo? É um lixo. Agora, glória a Deus, a igreja é um luxo de Deus. Coisa linda, é a noiva famosa, a noiva que está quase pronta para subir. E agora eu quero mencionar para a igreja o último clamor missionário. Eu vou mencionar por 2 razões. Primeira, porque no Salmo 106, verso 44 diz: Deus ouviu o clamor da terra. E em Mateus capítulo 13, versículo de número 9 diz: Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, eu quero te declarar nesta noite, eu, teu humilde servo, o menor de todos aqui esta noite, eu declaro que juntamente com a igreja nós estamos ouvindo o clamor do Pai. Eu declaro que nós estamos ouvindo o clamor do Filho. Eu declaro que nós estamos ouvindo o clamor do Espírito Santo. Eu declaro que nós estamos ouvindo o clamor do inferno. Ainda tem algum clamor, Pai? E o Pai diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí eu quero ouvir o último clamor que eu vou mencionar nesta noite. Passe a Macedônia e ajuda-nos. Oh, isto não é o clamor do céu. Isto não é o clamor do inferno. Este é o clamor da terra. É o clamor das nações. É o clamor de Moçambique. É o clamor de Angola. É o clamor de Venezuela. É o clamor da Rússia. É o clamor da China. É o clamor da Índia. É o clamor de Mato Grosso do Sul. É o clamor das Guianas. É o clamor da Colômbia. É o clamor das nações. É o clamor dos povos. Se o teu ouvido não ouve a voz de Deus, aí está mal. Mas se tu já ouviste a voz do Pai, já ouviste a voz do Filho, já ouviste a voz do Espírito, já ouviste a voz do inferno, abre os teus ouvidos agora, porque alguém está dizendo. Para Paulo foi: passa a Macedônia. Hoje é: passa ao Chad e ajuda-nos. Passa a Moçambique e ajuda-nos. Eu nunca posso me esquecer quando Deus me levou a Madagascar. Madagascar, meu irmão, é longe. Pensa num lugar longe, aí eu quero dizer para você, é mais longe ainda. Pois bem, quando chega uma noite de luar em Madagascar, extremidade da África, você olha, se estiver uma noite muito luar, você vê luzes lá na frente. Aquelas luzes são da Índia, muito longe. Quando eu chego em Madagascar, eu me surpreendi, porque eu encontrei uma igreja tão linda.
uma igreja tão linda, e disse, como é que vocês têm esta igreja aqui? Aí ele disse assim, porque vocês brasileiros mandaram missionário para cá. Missionário, ele chama-se, ele deve, pastor Euclides. Aonde for o missionário, existe a possibilidade de Deus plantar uma igreja. Aonde for o missionário, existe uma possibilidade do diabo perder terreno, Não adianta você ficar dizendo, Satanás, sai da Índia. Satanás não sai da Índia com suas palavras, sai da Índia. Não, ele diz, é preciso ir alguém lá. E a Bíblia diz, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Muitas pessoas observam o que a Bíblia diz sobre a obra missionária, Marcos 16 e 15, a grande comissão. E às vezes nós não prestamos atenção porque alguns missionários não conseguem muito sucesso e outros conseguem. Se você prestar atenção cuidadosamente, como foi que Jesus programou, você vai ver que às vezes nós não seguimos o programa. Jesus disse assim, olha, vocês vão por todo mundo, tá bom, nós vamos. Vocês vão pregar toda a criatura, nós vamos. Agora eu vou dar 5 ordens para você. Ok, muito bem. Quais são? A primeira ordem que Jesus deu, qual foi? Em meu nome. E eu quero dizer agora para os futuros missionários, se você quer fazer uma grande obra para o Senhor, quando você for para um país, para uma cidade, para qualquer lugar fazer missões, a primeira coisa que você vai fazer lá não é falar em línguas. Falar em línguas é a segunda. A primeira coisa que você vai fazer lá não é beber veneno e escapar. Não, isso está lá na frente. A primeira coisa que você vai fazer não é pôr as mãos sobre os enfermos e para eles serem curados. A primeira coisa que você vai fazer é, em meu nome, expulsarão demônios. Primeira tarefa de um missionário quando chega numa cidade, antes de fazer o primeiro culto, antes de falar com o prefeito, antes de falar com o delegado, antes de fazer qualquer coisa, a primeira coisa, ele chega no centro da cidade, firma ali, estende a sua mão e diz, Senhor, expulsa os demônios desta cidade, expulsa os demônios desta cidade, expulsa os demônios desta cidade, expulsa os demônios desta cidade. Porque a primeira, se você expulsar o demônio, vai ser fácil os enfermos serem curados, porque os demônios já foram expulsos. Se você expulsar os demônios, vai ser fácil Jesus batizar com o Espírito Santo, porque o povo não está escravizado. Só que às vezes a gente não ouve aquilo que o Senhor falou, só escuta. E Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir. Primeira coisa, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Tem muita gente fazendo uma obra bonita em missões, mas está contando, pastor, os demônios estão perturbando. É porque você não começou expulsando. Primeira coisa, põe os demônios para a rua. Você sabe o que é a obra missionária? A obra missionária é chegar numa cidade e dizer, Satanás, até hoje, este aqui foi território teu. Chega! Agora está aqui o Rei dos Reis para tomar conta. Eu quero te pedir que você declare comigo agora que Burkina Faso será do Senhor Jesus. Declare comigo, diga, Burkina Faso será do Senhor Jesus. Aleluia, nós declaramos que os missionários em Burkina Faso, que os obreiros em Burkina Faso vão receber uma autoridade nova, vão receber uma unção nova, vão receber inspiração nova, vai ser uma obra tremenda, os demônios não vão resistir, por isso que Jesus nos batiza com o Espírito Santo. O diabo sabe que eu não sou nada, o diabo sabe que você não é nada, o diabo sabe que cada um de nós aqui não é grande coisa, mas ele também sabe que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aleluia, que os demônios saiam de Moçambique, que os demônios saiam do Chad. Ontem eu vi dizer aqui que está chegando a missionária na Tailândia. Tailândia é um covil de demônios, ai meu Deus, mas como já disse, oh minha filha, chega aí na Tailândia, e a primeira coisa é, sai expulsando demônio, sai expulsando demônio, sai expulsando demônio. Mas como é que eu vou expulsar demônio? Ninguém conhece o meu nome. Não é no teu nome, gente, é no meu. Clama pelo nome de Jesus. E declara esta noite, a igreja recebeu o poder do nome, Eu sei que você está sentindo a unção de Deus na sua vida. Eu sei que você está sentindo a autoridade do Senhor sobre a sua vida.
eu quero, com a permissão do bispo Abner, eu quero pedir que nós façamos uma oração pelos missionários que estão no campo, para que eles nunca percam essa autoridade sobre os demônios, para que eles não percam. Em meu nome expulsar o demônio. Depois que expulsa o demônio, aí a gente até fala em línguas com tranquilidade. Você não consegue falar em línguas, você está expulsando demônio, você está tão ali. Agora, expulsou o demônio, aliviou, agora fala em línguas. E depois ora pelos enfermos, depois, até veneno você pode beber, até veneno, não tem problema. Se não tem demônio para atuar, aquele veneno, aquele é sorvete, aquele é refresco para você. Irmãos, antes que eu termine, eu vou repetir uma coisa: há uma unção de Deus neste lugar, coisa linda. Coisa linda é uma conferência de poder. Coisa linda é uma conferência de sinceridade. Coisa linda é uma conferência missionária com corações voltados para Deus. Quem declara nesta noite que ouviu e entendeu o clamor do Pai, diga amém. Quem declara nesta noite que ouviu o clamor do Filho e entendeu Quem declara nesta noite que ouviu o clamor do Espírito Santo e entendeu e atendeu, diga amém. Quem declara com toda a sinceridade que ouviu o clamor do inferno, aquele clamor patético, aquele clamor horripilante, aquele clamor que emociona, quem declara que ouviu, entendeu e atendeu, diga eu ouvi. Agora, o último clamor, nós temos que, na prática, começar a exercitar. Passa a Macedônia, vamos passar a Macedônia. Ainda há países esperando por nós, ainda há nações esperando por nós. Aqui nós ficamos com uma dificuldade muito grande. Vamos pôr a igreja aqui, não pode pôr a igreja aqui porque já tem 3 nessa rua. Enquanto tem 3 numa rua, lá existem 3 cidades sem nenhuma. Enquanto existem 30 num bairro, lá existem 30 cidades sem nenhuma. Há muita gente esperando por nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque o Pai está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque o Filho está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque vozes desesperadas estão vindo do inferno. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque desde os nossos vizinhos do Rio de Janeiro até os mais distantes rincões deste mundo estão dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Você quer ser um missionário hoje? Eu não tenho autoridade nenhuma para fazer de ninguém um missionário. Não, isso não é comigo. Mas eu tenho autoridade para dizer para você: você quer começar uma obra missionária? Ô pastor, e pode? Pode. Como é que eu posso começar a fazer uma obra missionária? Vou lhe ensinar um jeito, uma fórmula, um sistema. Se você quer começar a ser um missionário, não comece a ser um missionário no Japão. Termine sendo lá. Você não começa pelos confins da terra, você começa por Jerusalém. Se você quer ser reconhecido no céu como missionário, procure alguma pessoa que está do seu lado aí, que esteja em conversa, que não aceitou a Cristo ainda, ou que está afastado do caminho do Senhor. Se houver alguém que está disposto a vir a Cristo esta noite, e você trouxer esta pessoa aqui, enquanto você estiver caminhando por esses corredores, trazendo essa pessoa, seu nome já vai começar a ser reconhecido no céu como missionário. A pessoa desta noite que estão afastados dos caminhos do Senhor, eu vou fazer a pergunta, eu vou contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quando eu chegar no 3, todas essas pessoas que porventura estando aqui presentes, estão afastados da comunhão com a igreja, com o Senhor Jesus, vou pedir que façam assim. Eu vou pedir que o pastor Donizete me ajude a discernir, a descobrir. Está meio longe para mim, mas está muito perto para Jesus. Muito bem. Quando eu falar 3, se você está afastado, você faça assim. Seja sincero. Mesmo que ninguém saiba que você está afastado, Deus sabe e você também sabe. Quem está nesta noite aqui, afastado da comunhão? Quando eu falar 3, você faz assim. Fala comigo, os músicos, falem comigo, por favor, atenção. 1, novamente músicos. 2, aqui os obreiros aqui. 3, agite assim a sua mão. Agite assim a sua mão, por favor. Alguém que está afastado? Alguém? Alguém? Já está vindo? Parece alguém visualizou alguma pessoa. Aleluia, aleluia. Está vindo com alguém? Esse alguém que está trazendo já está sendo considerado missionário lá em cima.
Você pensava que missionário é uma coisa tão difícil? Sim, pastor, tem que estudar 10 anos de missiologia. Não, depois que você for missionário, aí você se especializa em missionário. Você sabe o que é fazer missões? É isto que ele está fazendo. É trazer alguém. É trazer alguém. Deixa eu falar duas coisas para o senhor. Primeira, em nome do Senhor Jesus, eu vou lhe dizer: sua vida nunca mais será a mesma. O milagre de Deus acontece esta noite. O milagre de Deus acontece esta noite. Eu quero chamar, enquanto esperamos aqui, eu quero chamar a segunda pessoa que está fora. Vem, 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 vem. Agora, agora, agora. Ao clamor do céu, ao clamor do inferno, ao clamor da terra. Se há mais uma pessoa, estou tão feliz por uma pessoa que veio, mas há lugar para mais uma. Há alguma pessoa que esta noite que nunca aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador? Há alguém? Se alguém, quando eu falar 3, eu quero pedir que você faça assim. Pastor, eu nunca me tornei um crente. Ok, muito bem, vamos lá. 1, 2, 3. Faça assim se você não é um evangelho. Faça assim se você quer uma vida nova. Faça assim. Eu não conheço o senhor, não sei se o senhor me conhece, mas eu quero dizer que Jesus conhece nós dois. Ele está vindo ao encontro de suas necessidades esta noite. Vou lhe dar um sinal de como Deus está aqui neste lugar. O senhor já sabe, mas eu vou dar mais um sinal. Os prejuízos e os problemas terríveis que o senhor teve o ano passado, terríveis, Deus vai dar a volta por cima e vai lhe fazer recuperar, porque parecia que o senhor não teria mais solução. E vou dizer mais uma coisa para o senhor ficar convencido de que Deus realmente está aqui. Olhe, até que ele abandonou, vai voltar. Oh Deus, se Deus não nos conhece, o que é que a gente está fazendo aqui? Eu havia pedido permissão ao bispo para orar pelos missionários. Irmão querido, o senhor fica um minutinho com ele, porque depois o bispo vai orar por ele, que está voltando para Cristo. Mas eu queria pedir, posso pedir ao pessoal que fique de pé? Por favor. Eu quero pedir que a igreja fique de pé. Nós vamos orar pelos missionários. Em seguida, o bispo, como pastor da igreja, vai orar especificamente por esta pessoa. Levante sua mão direita, por favor. Diga: eu estou aqui porque amo a Deus, amo a Bíblia, amo a igreja e amo missões. Aleluia. Eu estou aqui porque amo a Deus, porque eu amo a Bíblia, porque eu amo a igreja, porque eu amo missões. Se um desses 4 dedos não pudesse levantar, alguma coisa está incompleta na nossa vida. Quem está aqui porque ama a Deus, diga: eu. Quem está aqui porque ama a Bíblia, diga: eu. Quem está aqui porque ama a igreja, diga: eu. Quantos? 4. Agora, se você é membro desta igreja, você está aqui porque ama missões. E para fechar a mão, você está aqui também porque você ama seu pastor. E os 5 dedos da mão se completam. Se você ama Deus, se você ama a Bíblia, se você ama a igreja, se você ama missões, se você ama seu pastor, não tem demônio que aguente sua vida. Não tem demônio que aguente. Uma pessoa que tem esses 5 amores. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com as mãos levantadas, nós vamos fazer um clamor pelos missionários. Que Deus dê mais e mais graça ao pastor Renato. Não é fácil estar coordenando o movimento de missões, não é fácil. Mas Deus é grande. Pai querido, eu te peço que olhes mais uma vez para a tua igreja e lhe concedas toda a graça necessária para continuar investindo em missões. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão dando do que têm, do que possuem para a obra missionária, e multiplica os seus haveres. Mas abençoa também os missionários. Alguns não estão aqui esta noite porque estão lá no campo. Outros estão aqui e logo irão para o campo. Faz com que a obra missionária desta igreja chegue a ser algo espantoso. Libera recursos, meu Pai, libera recursos. Levanta pessoas para fazer doações.
Libera, Senhor, pessoas para fazerem no seu testamento fortunas para esta igreja aplicar em obra missionária. Ajuda, Senhor, toca no coração de pessoas que porventura tenham propriedades que nem precisam, que nem podem ver, que nem podem monitorar, que elas repartam com a obra missionária, porque o tempo está findando, Senhor, e nós temos ouvidos para ouvir. Guarda a tua igreja e faz cada dia dela uma tocha, uma fogueira missionária, em nome de Jesus. Amém. Ouça agora que o seu pastor vai lhe dirigir a palavra especialmente. Deus abençoe a todos, o nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. Nosso bondoso Deus e eterno Pai, Tu trouxeste esse homem a este lugar, porque Tu querias encontrá-lo neste santuário. E ele veio e foi sensível à voz do Espírito Santo